professor Ronan falando aqui. E para a gente finalizar o nosso ciclo de independências na África e na Ásia, vamos falar hoje sobre a luta contra o apartheid na África do Sul. Pessoal, é importante a gente lembrar que a África do Sul, né, ela foi colonizada aí pelos holandeses lá no final do século XV, início do século XVI. Não foi lá, né, foi uma das colonizações também marcadas aí, né, pelo domínio metropolitano, tirando direitos dos nativos, né, dos locais. Porém, nada se compara ao apartheid imposto aí pelos ingleses nesse território. É o que nós iremos ver aqui. O que chamou a atenção dos ingleses na região, pessoal, foi anos depois a descoberta de diamantes naquela região, tá? O que fez com que os ingleses invadissem a região ali e dominassem aquela região da África do Sul, tirando ali até o poder dos próprios holandeses que já habitavam ali aquela região. Bom, para vocês, pessoal, a África do Sul ela foi colonizada por holandeses nesse início aí de colonização e depois foi colonizada aí pelos ingleses, ok? No século XX, pessoal, quando o país aí ficou independente, o poder lá na África do Sul continuou na mão dos brancos, tá? Que eram os descendentes dos europeus, principalmente os descendentes lá dos holandeses, tá? Então, pessoal, os brancos na África do Sul, apesar de serem minoria, eles eram donos de quase tudo. Eles tinham terras, né, minas, comércios, fábricas, os bancos, tá? Então eles trabalhavam como os negros, né, que não tinham aí quase nada, trabalhavam aí como burro de carga, que a gente chama, com salários miseráveis, tá? O poder político, que é importante, galera, estava todo na mão desses brancos aí. Só eles tinham o direito, por exemplo, de votar, de serem votados. Os governantes eram todos brancos, tá? E a África do Sul, o governo da África do Sul, estava gastando todo o seu dinheiro fazendo apenas melhoria para as minorias brancas, tá? Então havia esse regime oficial que era apoiado pelo governo, né, de discriminação racial, chamado de apartheid, né? Ele foi adotado muito cedo pelos ingleses e foi oficializado aí no ano de 1948. Então, pessoal, pela lei sul-africana, os negros tinham que viver em áreas diferentes daquelas áreas destinadas lá para os brancos. Então, eles só podiam entrar nessas áreas dos brancos se eles tivessem autorização especial. Muitos lugares, pessoal, como praças, restaurantes, hospitais, cinemas, escolas, lojas, enfim, eram reservados apenas para os brancos, tá? Os negros, eles estavam proibidos de botar, por exemplo, botar os pés nesses locais. Se o fizesse sem o passaporte, sem o passe, né? Eles eram presos. Isso era o apartheid. Bom, galera, os negros, eles faziam um trabalho lá mais duro na África do Sul. Então, eles recebiam também, em contrapartida, os salários menores. Então, o grande partido político de oposição ao apartheid criado foi o CNA, que é o Congresso Nacional Africano, criado aí para lutar contra o apartheid, tá? Então, pessoal, o CNA ele era um partido clandestino, ele não podia participar das eleições, ele era um partido ilegal. Seu líder era o Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, galera, não foi a única liderança na luta contra o apartheid, isso é importante deixar claro. Então, haviam várias lideranças aí nesse movimento. Uns defendiam a radicalização, a luta. O Nelson Mandela já defendia mais você ter aquelas manifestações pacíficas, como a gente viu a questão dos boicotes, a questão das passeatas, como nós vimos nas outras independências. Então essa era mais a variação do Nelson Mandela. Só que era proibido na África do Sul, pela lei do apartheid, pessoal, fazer qualquer tipo de manifestações políticas contra o governo.
Por isso que o Nelson Mandela, conhecido popularmente como Madiba, né, que era o nome do clã onde ele nasceu, ele acabou sendo preso. Então ele passou 27 anos e meio preso por manifestações políticas. Foi o preso político que ficou mais tempo preso no mundo todo. Tá? E aí, pessoal, quase 30 anos, né? Então, o CNA, que é o partido dele, era um partido clandestino, vivia escondido aí da polícia, né? E esse partido, pessoal, adotou ideias políticas de esquerda. E o principal aliado do CNA, pessoal, era o PCA, que era conhecido como Partido Comunista Sul-Africano, da África do Sul. Tá? Então, o Partido Comunista da África do Sul, pessoal, também era um partido clandestino, porque não podia ter partidos lá de oposição. Então, nele, a diferença é que no Partido Comunista havia muitos brancos, né? Aliás, galera, os comunistas eram praticamente os únicos brancos organizados na África do Sul que acabavam se organizar e arriscava ser preso, né? Ou até mesmo ser morto pela polícia devido à luta contra o apartheid. Tá? Então, o medo deles se tornarem comunistas em época de Guerra Fria assustava muito a Inglaterra e os próprios Estados Unidos. Ok, pessoal, se você juntar aí as partes, né? Se o apartheid acabasse e o CNA tomasse o poder junto com o Partido Comunista, a África do Sul provavelmente se tornaria um país socialista. Então, é por isso que na ONU, galera, a União Soviética sempre denunciou o racismo da África do Sul e exigiu pressões sobre esse país, né? Pelos mesmos motivos, pessoal, Estados Unidos e Inglaterra defendiam, de todas as maneiras, a África do Sul, tá? E o seu governo segregacionista, o seu governo racista, tá? Então, pessoal, qual era o medo dos americanos e dos ingleses? Era o começo do socialismo ali. Então, por isso que ele proibia as manifestações. Mas houve, pessoal, uma manifestação aí conhecida como Massacre de Soweto. Tá? Soweto, pessoal, é o nome de um bairro que fica na cidade de Joanesburgo, que é a maior cidade da África do Sul. Então foi um movimento liderado aí por estudantes, a gente pode até ver na imagem um jovem, pequeno jovem baleado, né, como o nome diz, Massacre de Soweto. Tá? Então, foram feitos aí no ano de 1976. Pessoal, Joanesburgo é a maior cidade da África do Sul. Mas não é a capital da África do Sul. A África do Sul possui 3 capitais. Uma delas é a cidade do Cabo, que é a segunda maior cidade da África do Sul, e é onde fica a capital legislativa, onde fica a sede do parlamento, né, na África do Sul. Temos a cidade, e a cidade do Cabo, pessoal, foi onde chegaram ali os primeiros navegadores portugueses no final do século XV, tá? Temos também a cidade de Petróleo, que é outra capital, a gente chama de capital executiva, que é onde fica o presidente, que é a quinta maior cidade da África do Sul. E a cidade de Bloemfontein, que é a oitava maior cidade, e a gente chama de capital judiciária, onde fica a sede, os tribunais, os principais tribunais. Então, pessoal, esses jovens aí estavam protestando porque o governo inglês, ali, de acordo com a lei do apartheid, impôs que todos os estudantes em todas as escolas da África do Sul falassem a língua afrikaner. E apesar de ter esse nome afrikaner, pessoal, ela não é descendente africana. Ela é a língua adaptada dos holandeses na África do Sul, lá do início da colonização. Então os ingleses entendiam mais o africano do que as línguas bantus, por exemplo, falada aí pelos sul-africanos. Então eles queriam que os estudantes falassem apenas a língua africana. Por isso o movimento de protesto e passeata feito pelos estudantes. Só que esse movimento, pessoal, como a gente viu aí, ó, acabou com um massacre, onde mais de 170 crianças foram fuziladas, né? Os jovens andando uniformizados, recebendo tiro e levou à morte aí 170 crianças mortas. Esse foi um dos tipos de movimentos que ocorreram que levou os soviéticos a reclamarem na ONU e os ingleses e americanos minimizarem o tipo aí de movimento, tá? Bom, galera,
O fim do apartheid na África do Sul. Isso aqui está relacionado, pessoal, ao fim da Guerra Fria. Quando a União Soviética deixou de existir, os Estados Unidos não precisavam mais temer na África do Sul a implantação aí de um socialismo, tá? Então, os norte-americanos apoiou, agora mudou de lado, apoiou as pressões internacionais para acabar com as ditaduras do mundo e uma delas aí era o apartheid. Então, lá no início dos anos 90, final dos anos 80, o apartheid foi perdendo força, tá? Nelson Mandela saiu da prisão no mesmo ano, ok? O CNA, pessoal, voltou à legalidade, voltou, virou legal, né? Então ele pôde participar com a mudança da lei, ele pôde participar das eleições. A Constituição, pessoal, feita aí pelo presidente branco, alterada aí pelo presidente branco de Klerk, que foi o que passou o poder aí, ele alterou para que os negros tivessem direitos políticos. Então, pela primeira vez, pessoal, os negros puderam participar de eleições políticas, e o detalhe, em um país majoritariamente formado por negros. E nessa eleição, pessoal, que os negros puderam participar, o CNA indicou Nelson Mandela para o cargo de presidente da República Sul-Africana. E ele vence, pessoal, essas eleições aí e se torna o primeiro negro eleito presidente da África do Sul, tá? E ele acabou sendo também reeleito, tá? Presidente na África do Sul. Bom, pessoal, nós falamos aqui nesses capítulos de independências africanas, nós falamos muito, nós citamos Bob Marley. E aí eu peguei a cena de um filme chamado Eu Sou a Lenda, com Will Smith, para mostrar para vocês a luta, né, o pensamento, essa ideia pacífica de você mudar esse comportamento racista, fascista dos países, né, que colonizavam pelo mundo afora. E depois a gente volta aí para encerrar a nossa aula, ok? Não reconhece isso? Caramba. Ele teve esta ideia como a ideia de um virologista. Ele acreditava que poderia curar racismo e ódio, literalmente curar, apenas injetando música e amor na vida das pessoas. Um dia ele ia dar um show no comício pela paz. Pistoleiros foram até a casa dele e atiraram nele. 2 dias depois, ele subiu naquele palco e cantou. Alguém perguntou por quê? E ele disse: as pessoas que tentam tornar este mundo pior não tiram um dia de folga. Como é que eu vou tirar? Uma luz na escuridão. Bom, galera, como eu falei para vocês, a luta não foi apenas do Madiba, não foi apenas do Nelson Mandela, foi de todo um povo, de toda uma população. Claro, elegeram um líder, mas vários outros líderes, como a gente citou, Steve Biko, morreram no caminho, nessa tentativa. Porém, pessoal, Nelson Mandela conseguiu tornar-se presidente. Nelson Mandela recebeu algumas críticas, galera. Bom, primeiro, o governo dele foi marcado pela união dos povos. Ele queria unir os brancos e os negros no território sul-africano. Então, teve o episódio do rugby, que foi a Copa do Mundo de Rugby 1995, que era o esporte considerado esporte dos brancos na África do Sul, em que ele tentou unir todos para torcerem para a seleção de rugby, né, que foi até campeã do mundo naquele ano. E aí, pessoal, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz da mão do presidente branco, o ex-presidente branco de Klerk. Então, ele lutou muito para unir os povos, né, os brancos, os negros, na África do Sul, em um povo só, o sul-africano.
As críticas que ele recebeu, inclusive da sua ex-esposa Winnie Mandela, foi de que no governo dele ele acabou aceitando muito a vontade dos brancos e fazendo com que os negros ficassem mais pobres, né, sem as reformas prometidas, e os brancos mais ricos, tá? Então, essas aí são as críticas que ele recebe e temos elogios que ele recebe nessa questão da união. Mas o governo de Nelson Mandela, pessoal, é tema de outra aula. Aqui é só o fim do apartheid. Então espero aí que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar o like no canal e de fazer a sua inscrição. Até a próxima aula e um forte abraço aí a todos.